Olá, bem-vindo ao Saúde Você, domingo aqui na tela da Band. Mês de outubro que faz menção ao câncer de mama. Hoje nós vamos falar com duas especialistas que também vão abordar sobre dor oncológica. A gente fala sobre o câncer de mama, sobre a prevenção do diagnóstico precoce, mas a gente sabe que o câncer ele afeta diversas outras áreas do organismo. Então, hoje nós vamos falar sobre dor oncológica, fique de olho, não saia daí. Doutora Catarina Coura, seja bem-vinda ao Saúde Você. Obrigada, Duda, pelo convite. Sempre bom estar aqui com você e agora na Band. Estamos juntas há quase 9 anos. Exatamente. Doutora Laura, seja bem-vinda ao Saúde Você. Obrigada, Duda. Sempre bom estar aqui com você, viu? Bom, duas especialistas renomadas em dor aqui de São Paulo vão falar sobre um tema importante, porque a gente está falando tanto de Outubro Rosa, mas a gente vai falar hoje sobre dor oncológica, né? Porque não é só o câncer de mama que causa dor. Doutora, fala um pouquinho pra gente quais são as principais dores que são causadas quando um paciente ele é oncológico, ele já tem o câncer. Então, Duda, muitas pessoas acham que a dor oncológica é ocasionada apenas pelo câncer. O câncer, de fato, dói, mas estruturas em que esse câncer comprime também geram dor. Então, por exemplo, numa coluna, então, o câncer comprimindo as raízes nervosas, isso vai gerar dor também. Dor, né? Bastante dor. Por exemplo, um câncer com uma metástase para a coluna também vai gerar dor na estrutura dos ossos. Então, a dor oncológica, na verdade, ela compreende um campo muito maior que a dor apenas do câncer. Muitas vezes, Duda, as dores musculares, pela posição que o paciente tem que ficar, isso também gera dor. Então, dor oncológica, na verdade, é tudo relacionado ao câncer que gera dor. E é importante frisar, como a Catarina falou, que como a gente tem vários fatores, geralmente a dor oncológica, ela é mista. O que quer dizer isso? O paciente, às vezes, não tem só aquela dor da massa, do câncer, mas pode ter uma dor neuropática junto. Associada. Então, a forma de tratamento também vai mudar conforme o diagnóstico. Agora, no caso do câncer, ele causa a dor, como a doutora Catarina explicou, e afeta muito a qualidade de vida da pessoa, porque tem pessoas que convivem com o câncer durante anos, né? Hoje a gente sabe que a medicina é muito avançada, mas o que pode ser feito para trazer essa qualidade de vida para alguém que tem câncer, por exemplo, que está sofrendo de dor? Exatamente, Duda. Então, quem tem câncer, na verdade, a família toda está envolvida no processo. Então, o apoio familiar, por exemplo, é extremamente importante para a qualidade de vida deste paciente. Então, o paciente tem câncer, ele tem que passear, viver a vida dele, fazer suas atividades na medida do possível. Sim. Para enfrentar toda essa situação, ter o apoio familiar. A equipe médica multidisciplinar também entra nesse papel. Existe a musicoterapia, a terapia ocupacional, que ajuda muitos pacientes. Em algumas situações também, o trabalho da espiritualidade envolve muito a questão da qualidade de vida. Como você falou, Duda, a dor em si, ela já limita todas as pessoas com dor crônica, né? Sim. O paciente com câncer, além de ter essa limitação da própria dor crônica, ele vai ter também a questão emocional. Com e certeza. ele é muito mais fragilizado emocionalmente do que um paciente, por exemplo, com uma enxaqueca, com outro quadro de cefaleia, porque ele por já exemplo. associa ao fato da Exato. doença, né? Então a gente tem a questão emocional do próprio câncer associada às alterações emocionais da dor crônica. Então ele fica muito mais sensível e precisa realmente dessa questão desse apoio familiar e de toda uma equipe envolvida. Agora, a gente sabe que um paciente, quando ele está nesse estágio de dor, é necessário, eu já vi casos, por exemplo, de uma pessoa que eu conhecia que teve o câncer nos ossos, né? E assim, ela sofria muito a ponto de ter a morfina, de ter um tratamento mais forte de analgésico. Como que fica o efeito colateral de um paciente que está com muita dor? Quais são os efeitos colaterais desses analgésicos para aliviar a dor? Como que funciona? Então, o tratamento da dor oncológica é um pouquinho diferente do tratamento de um paciente que sofre de uma dor lombar por uma hérnia de disco. Então, muitas vezes, a depender da gravidade da doença, a gente tem que utilizar o que nós chamamos de opioides, né, que são medicações à base do ópio, derivados da morfina, e que são medicações fortes. Então, essas medicações são empregadas
Existem também outras medicações que nós utilizamos como adjuvante, que são medicações que, associada aos opioides, vai melhorar o quadro, como, por exemplo, anticonvulsivantes, a classe de medicação chamada gabapentinoides, relaxantes musculares, em algumas situações até anti-inflamatórios, eles vão entrar no arsenal terapêutico das medicações para o paciente com câncer. Lembrando que os próprios quimioterápicos que o paciente oncológico faz uso já causam muito efeito colateral, como, por exemplo, náuseas. Sim. E o opioide, dependendo da dose, dependendo do paciente, ele também vai causar e piorar esses efeitos colaterais. Por isso que é tão importante o uso de medicações adjuvantes e terapias complementares. Eu ia te fazer essa pergunta, doutora, porque você também é especialista em acupuntura e, inclusive, cuida de mim. Mas o paciente com câncer, dependendo do tipo de câncer, a gente vê que muitas pessoas desistem do tratamento medicamentoso e optam por tratamentos paliativos. Por exemplo, a acupuntura, ela pode ajudar um paciente com câncer? É uma dúvida minha, porque me ajudou tanto nas dores na época da gestação e me surpreendeu. E a gente vê a acupuntura crescendo cada vez mais. Ela pode ser um paliativo? Sim, ela entra como um tratamento para vários sintomas. Entendi. Tanto a dor, por exemplo, do paciente oncológico, quanto também para aliviar sintomas ou efeitos colaterais das medicações, como, por exemplo, as náuseas. Melhora a parte emocional. E as náuseas, é engraçado que das primeiros trabalhos que surgiu em torno da acupuntura foi exatamente um ponto específico da acupuntura que é utilizado para tratamento de náuseas e foi utilizado para pacientes oncológicos que tinham náuseas, por exemplo, para quimioterapia. Vocês que são especialistas em dor, assim, vem vindo, a gente tem obviamente a pergunta do público, o que as pessoas querem saber, mas entrevistando profissionais e conhecendo o trabalho de vocês, uma vez nós falamos sobre o uso de canabidiol. Eu queria saber de vocês a opinião com relação a dor do câncer, se o canabidiol ele pode ser também uma alternativa paliativa. Estou perguntando isso porque a gente falou de efeitos colaterais. E o canabidiol ele tem ajudado muito. A gente falou no outro programa sobre epilepsia, sobre o quanto ele pode ser benéfico. Para esse tipo de dor, pode ser um indicativo? O canabidiol ele pode entrar no arsenal de tratamento, no sentido que muitos pacientes que sofrem, por exemplo, das dores do câncer, eles têm um sono prejudicado, por exemplo. Então, o canabidiol ele vai auxiliar muito no sono desses pacientes. Em algumas situações, ele também pode ajudar no apetite. Olha só. E ele, associado aos medicamentos todos, também pode contribuir, sim, para o tratamento das dores. Como que está essa questão de canabidiol no Brasil, doutora? O canabidiol no Brasil hoje tem a liberação, né, pra gente, o médico ele tem a capacidade de prescrever o canabidiol. Existe o canabidiol na farmácia, um receituário especial para tal. E também tem as medicações que são importadas e nós fazemos a solicitação, né? O paciente, na verdade, nós entregamos a receita para o paciente fazer a solicitação pela Anvisa. Eu fiz pela Anvisa, leva em torno de 30 dias. Só fazendo um adendo com questão do uso do canabidiol no paciente oncológico. Tá. Ao utilizar o canabidiol no paciente oncológico, o médico de dor, enfim, o médico que for prescrever essa medicação tem que estar com um relacionamento muito estreito com o oncologista do paciente. Por quê? Porque existem alguns trabalhos relacionando o canabidiol com o aumento de proliferação celular, enfim, relacionados ao câncer. Então, assim, é sempre bom ter essa conversa muito próxima com o oncologista, exatamente, às vezes, para desmistificar alguma ideia e ter esse relacionamento multiprofissional na tomada de decisões, inclusive das medicações utilizadas. Agora, eu vou para uma rápida dica, porque eu quero fazer uma pergunta muito importante, mas nós temos uma dica de uma especialista. Convido vocês para assistir comigo. Fica de olho nessa dica. Olá, eu sou a doutora Marcélia Arouca, sou cirurgia dentista especialista em harmonização orofacial. A minha dica de hoje é sobre as novas tecnologias no mundo da harmonização orofacial. São tecnologias de ponta que vieram para postergar e atenuar o processo de envelhecimento. Quer uma boa notícia? Esses aparelhos não precisam de agulhas e nós não injetamos grandes volumes na face. Então, se você tem medo de agulha, de repente essa tecnologia é para você. Eu estou falando de aparelhos como ultrassom microfocado, laser Lavian e endolaser. Eles atuam nas camadas mais profundas da face, atenuando o processo de envelhecimento, eles tratam manchas, formam colágeno, combatem a flacidez
e também atuam na quebra de gordura facial e na região submentoniana, a famosa papada. Não perca tempo, consulte um profissional e veja qual seria a melhor tecnologia indicada para o seu caso. Gostou dessa dica? Acompanhe o Saúde Você e eu estarei aqui com novas dicas de beleza e saúde. Doutoras, quando a gente fala do câncer, o que vocês falaram com relação ao apoio familiar é importante, a questão emocional ela é muito importante. A gente está falando do mês do Outubro Rosa e as pessoas confundem, elas imaginam o seguinte, o mês da prevenção do câncer de mama. Na verdade, a gente não está falando de prevenção, a gente está falando de um diagnóstico precoce para um tratamento, né, e a possível cura, que a gente sabe que quanto mais precoce, mais chances de cura. Mas essa questão emocional é muito importante, porque eu conversei com um veterinário, por exemplo, e as cachorrinhas elas desenvolvem o câncer de mama. E os índices de cura são muito elevados no animal, porque ele não tem a racionalidade do problema da doença. Então, essa questão de terapia que vocês comentaram, de apoio familiar, e o quanto eles associam realmente, senti uma dor aqui, mas eu tenho câncer. De repente, não é nem pelo câncer, mas essa questão emocional é muito importante. Então, esse apoio familiar, esse acolhimento, ele é essencial para um resultado, né, positivo, vamos dizer assim. Exatamente. Vocês têm percepção dessa melhora quando o paciente está com a cabeça melhor? Exatamente, Duda, sim. Isso é comprovado cientificamente, até no caso da dor, né, no processamento límbico da dor. Então, o paciente que ele tem um trabalho multidisciplinar que envolve psicologia, psiquiatria e a espiritualidade, o enfrentamento da doença, esse paciente ele tem um resultado muito melhor do que um paciente que, às vezes, assume aquela doença, aquela carga e não quer trabalhar isso. Sim. Eu tenho uma pergunta muito importante que é sobre o futuro. Quais são as perspectivas de vocês como médicas, tão renomadas, de muito conhecimento, com relação a perspectivas do futuro no tratamento da dor oncológica? Então, antigamente, a dor oncológica, ela era basicamente subtratada, vamos dizer assim, né? Então, poucas medicações eram utilizadas. Hoje em dia, a gente já tem muitas medicações, tem o opioide associado a adjuvantes, tem bombas de morfina, por exemplo, que pode ser utilizado. E, principalmente, a gente tem muitos procedimentos intervencionistas de dor, ou seja, minimamente invasivos, que estão disponíveis para a dor oncológica. Então, a questão maior é até onde a gente vai conseguir avançar, o quanto menos invasivo Sim. e mais estável possível, né, para um paciente já muito debilitado, é para aí que a gente está indo, é para este rumo que nós estamos indo. Doutoras, obrigada mais uma vez pela participação de vocês, sempre um prazer recebê-las aqui. Lembrando que nós estamos no Outubro Rosa, até vocês vieram aqui para homenagear o mês e lembrar as pessoas da importância do diagnóstico precoce, da conscientização. Obrigada. Obrigada. Espero vocês no próximo Saúde Você. Não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais, Grupo Saúde Você e Saúde Você com Duda Rodrigues. Até lá!